Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar todos de manterem o telefone desligado. Obrigada. Eu estou aqui hoje para fazer a leitura de mensagem do livro Calma, Passando pela Terra, é o título. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, qual todo nos vemos, ainda muito distante. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas, de ânimo firme, assimilando-lhe os ensinos que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigamos avançar, estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros, quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quanto isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e as provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos. E nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Obrigada. Mestre Jesus, queremos agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nos reunindo em torno do seu nome, para aprendermos um pouco mais dos teus ensinamentos, à luz desta doutrina consoladora e esclarecedora. Pedimos, Senhor, que a tua presença se faça em nossos corações, que os nossos amigos benfeitores possam estar nos amparando nesse momento, consolando, Senhor, as nossas dores, nos inspirando, para que possamos nos fortalecer nas lutas do dia a dia. Pedimos, Mestre, que seja com aqueles que sofrem por todo canto, aqueles que ainda não te conhecem e aqueles que se desviaram do caminho. Tenha misericórdia, Senhor, dos doentes, dos que sofrem de dores físicas ou morais. Pedimos que abençoe a palestrante dessa noite, que a nossa querida irmã possa ser um instrumento da tua vontade, a nos consolar os corações e ampliar as nossas mentes. Que a sua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Minha palestrante dessa noite é a Flávia Pesarini, a Flávia trabalhadora da nossa casa, também coordenadora do Clube do Livro, que provavelmente ela vai citar alguns livros aqui que ela sempre faz na palestra dela, muito rica, e também coordenadora do Grupo de Paz no domingo de manhã. Flávia, seja bem-vinda. Boa noite. Vai ter propaganda, né? Tem que ter.
Muito bom estar aqui de novo, muito agradecida pela oportunidade. Eu gosto muito do processo de estudar para fazer a palestra, é uma coisa muito prazerosa para mim, é um aprendizado muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Quem não gosta de vir falar aqui pode estudar e fazer de conta que vai apresentar, porque é muito bom o processo. E eu vou começar contando umas historinhas rapidinhas sobre carona. Quando eu fiz faculdade numa cidade que, apesar de ter uma universidade grande, era os moradores eram conservadores. Era uma cidade que a renda provinha muito da agricultura, então existia eles não eram muito receptivos com os estudantes de outros lugares que iam morar lá, faziam repúblicas, né? Então um dia eu estava saindo da lavanderia, tinha de levar minhas coisas para lavar, e uma chuva que Deus mandava, daquela que cai com gosto mesmo. E uma senhora me ofereceu carona. E eu fui. E aquilo me chocou, assim, porque, primeiro, o preconceito que a gente achava que as pessoas que moravam lá tinham conosco, a gente também tinha com eles, né? Que a gente achava que todo mundo, ninguém gostava de estudante. E aquela mulher tá ali, oferecer carona para um estranho, assim, aquilo me chocou positivamente, me marcou. Aí passa para frente muitos anos, eu já morando aqui nos Estados Unidos, mas bem no começo, eu fui trabalhar em Nova York um dia, deixei meu carro na estação de Brewster e na volta, acho que é a primeira vez que eu fui, na volta eu desci em Southeast, é Southeast que fala. E não sei como é que é mais lá, que eu acho que eu não sei se eu voltei lá de novo, mas não tinha nada, era só a estação. E era inverno e já estava de noite. E eu desci lá e eu não tinha celular. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu não sei se eu pedi informação, eu não sei como que esse homem se aproximou de mim, mas ele me ofereceu para me levar até Brewster. E eu fui. E não tem nenhuma vez que eu conto a história que as pessoas não se espantam como é que você foi, com um homem estranho. Mas eu tinha muito mais medo de ficar no escuro sozinha ali no meio do nada do que ir com ele, que estava sendo gentil, assim. E graças a Deus, o homem foi super bonzinho, me levou lá. Mas por que eu tô falando isso? Porque que a gente se espanta com a bondade dos outros e a gente tem receio de aceitar a bondade hoje em dia. E aí, esses dias, essa história me voltou na cabeça, porque eu dirigindo por aí, e eu vejo, eu sempre estou passando na rua na hora que as crianças estão indo para a escola, e às vezes aquela chuva também, e aquelas crianças indo para a escola debaixo de chuva, debaixo de frio, e eu tenho tanta vontade de ir lá carona. Mas já pensou? Dali 5 minutos tem polícia no meu encalço, né? Se eu parar para oferecer uma carona para uma criança. E se alguém parasse para minha criança, eu não ia gostar hoje em dia, né? E não é triste? Aí eu assim pensando, quero morar num mundo onde eu possa oferecer carona para uma criança que está andando na chuva para ir para a escola, né? Que mundo que é esse? Existe, né, gente? Um lugar onde nunca ninguém fez mal para uma criança. Por isso que não tem problema você oferecer carona. Porque não existe aquela possibilidade, aquele medo. Né? Onde alguém vai tentar te ajudar, você não vai desconfiar que ele vai te abusar, te fazer mal. E aí eu fiquei pensando, como que a gente faz para chegar lá? É isso que eu quero, né? Vou morar no mundo que eu possa dar carona para criança. Aí, a gente tem alguns exemplos. Tem muitos exemplos na literatura e os que eu consegui encontrar dessa vez foram esses. No livro Cartas de uma Morta, a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, ela vem bem no começo da psicografia, de que ele começou a psicografar, e ditou esse livro para ele, contando as experiências dela que ela teve depois que ela desencarnou. E ela foi levada para um outro planeta. E ela conta o que ela viu lá, que era um lugar mais desenvolvido que a Terra. Então, olha só o que ela diz. E eu fui pegando frases soltas do livro, tá? Não é uma continuidade, não. Só para a gente ter uma ideia, assim, do que ela diz. A luz do sol se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava
tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Então o sol estava lá brilhando, mas era ameno, não era aquele calor insuportável, né? As luzes eram claras, eram agradáveis, o lugar era majestoso. E isso que ela estava num lugar próximo de nós, não era lá longe nas outras galáxias, não, que a gente imagina que deve haver muito mais, né? Belezas. Vi, depois, várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor, em lindíssimas nuances, aos reflexos da luz solar. Aí aquilo, né? Gente, eu não sei quem é meu amigo no Facebook, mas eu quase tive um troço nessa última Deep Freeze que teve, que congelou todas as árvores. Eu coloquei milhões de fotos, fiquei realmente muito encantada com a beleza daquilo. Agora você imagina construções que mudam de cor conforme a luz bate o tempo todo, não é só um dia lá que aconteceu, não, né? A beleza tem esse poder de elevar a gente, né? Por mais que a gente esteja numa situação difícil, se a gente tem essa graça de poder apreciar a beleza, né? Faz isso, tira suspiros da gente. Aqui nessa parte já é o instrutor que estava acompanhando ela, contando e explicando para ela, né? Essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência, eram os moradores daquele planeta. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Então, imagino que eles tinham conhecimento total do magnetismo, sabiam manipular as energias, né? E com isso facilitava muito a vida. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso porvir. Então, todo mundo que está lá já está num estágio de desejar o bem e a beleza, né? Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito a ciência está reunida à fé. Então, eles já comprovaram tudo aquilo que a fé nos diz através da ciência. Olha que belezinha esse. As moléstias incuráveis entre eles são desconhecidas. Quem que não quer morar num lugar desse, gente? Para eles, a morte não existe, porque estão cientes de tudo que ocorre ao espírito liberto. Eles têm consciência. Ela fala também que a mediunidade deles, principalmente depois de uma certa idade, é constante. O tempo todo eles ouvem os espíritos que estão em lugares mais evoluídos. Então eles não têm medo da morte, porque eles têm noção que a hora que acabar a força desse corpo vai apenas continuar acontecendo. Então é uma narração para a gente saber que existe a possibilidade da gente estar num lugar que não é esse sofrimento diário que a gente vê na Terra, né? Apesar que a Terra está indo para lá também. Então, como que a gente faz, né? Tem mais um exemplo. História de um Sonho é um livro que Bezerra de Menezes conta uma história que uma pessoa, enquanto sonha, vai a Vênus. Ele vai entender uma vida que ele teve lá. E é muito interessante a história, porque ele conta do ponto de vista de alguém que conhece a Terra, mas está vivendo lá e parece que é mais difícil o que ele estava vivendo, mas, né, do ponto de vista de quem estava lá, ele era uma pessoa privilegiada. É bem interessante. Mas isso aqui, a gente não vai entrar na história de um sonho. É só para um parágrafo que ele traz para a gente ter uma ideiazinha do que ele diz. Aí ele estava viajando. Ele foi levado, isso aqui não se trata de Vênus, ele estava sendo levado pelas galáxias. Ó grandeza infinita do Criador! Esta manchinha que vemos e admiramos, a Terra, está para os espaços sem limites o que um grão de areia está para toda a Terra. Então, quer dizer, ele compara a Terra com o universo, um grão de areia e a Terra. É exata a relação do que vemos para o que não vemos,
né? Então, o que a gente não vê é um grão de areia comparado com o tamanho da Terra. Porém, mais diminuta, infinitamente mais, é a relação entre as belezas que apreciamos e as que estão fora do nosso alcance. Então, gente, não dá nem para imaginar, né? Porque eu acho a Terra uma coisa linda de morrer. E aí, isso aqui não é nada, né? Eles falam que não tem nem comparação, não dá nem para contar o tanto de beleza que há no universo. E a gente tem que colocar na nossa vida que a gente quer aspirar a isso, né? A gente quer aspirar à beleza, a estar convivendo com espíritos que buscam a beleza, que buscam o bem. E o que a gente precisa fazer então para estar num lugar assim, né? Vamos lapidar os nossos sentimentos. Vamos nos conhecer, ver qual que é o probleminha que tem ali ainda. Porque será que se a gente fosse tirado daqui da Terra hoje e colocado lá num planeta feliz, será que a gente ia se dar bem? Será que a gente ia gostar de estar lá? Porque, veja bem, lá eu tenho certeza que não toca as músicas que a gente escuta. Lá eu tenho certeza que não passa as séries que a gente assiste. Porque as coisas que incitam a violência, as coisas que incitam o mal, que citam o mal, eu tenho certeza que não tem lá. Eu tenho certeza que só tem beleza. E será que a gente não ia sentir falta se a gente fosse hoje, do jeito que a gente está? Será que a gente ia... É a mesma coisa que eu, com a cultura que eu tenho, passar o resto da minha vida ouvindo só ópera ou música clássica. Eu não tenho ainda o meu gosto afinado, aguçado para enjoy isso para sempre. Então, será que se a gente for colocado num planeta que só tem o bem, que se eu chegar lá e tiver uma fofoquinha para contar, ninguém vai me dar ouvido. Ninguém quer saber. Todo mundo vai falar, ih, sai para lá, né? Eu acho que não ia ser nem interessante. Eu acho que a gente precisa de uma grande preparação primeiro, para depois a gente querer ir morar lá, né? Era bom se a gente pudesse dar uma espiadinha, igual o Bezerra de Menezes fez, porque daí você sabe o que está te esperando e você trabalha com mais afinco, né? Eu quero ir lá. Vamos lá para aquele lugar que eu posso dar carona para as crianças, né? Eu acho que se a gente fosse hoje, se a gente tivesse a chance por algum milagre, porque a gente não dá saltos, né? A natureza não dá salto, mas se alguma coisa fora do comum acontecesse que a gente pudesse no estágio que a gente está vivendo um planeta feliz, a gente ia ter que abdicar de coisas que talvez a gente não está pronto para abdicar, né? De sentimentos, de coisas materiais, né? Das coisas que a gente tem, das coisas que a gente ainda gosta. Mas a gente vai trabalhando, a gente vai conseguir chegar lá. No Livro dos Espíritos tem essa pergunta: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Essa pergunta é bem conhecida e a resposta por fraqueza destes, ou seja, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, uma vez a gente estava conversando aqui num grupo de estudo e a gente estava falando sobre isso. O que significa que o bem é tímido? Não é que o bem fala o bem e fica quietinho e não espalha o que fez. Não é isso. Os bons serem tímidos é que não faz o bem o suficiente. Tem timidez ainda para fazer o bem. O mal é desavergonhado. O mal quer fazer o mal, faz mesmo. A gente, ó. Nos coloquei no lugar dos bons, hein? Foi sem querer, a gente foi assim, ó. Quem sabe, estamos todos ali já no bom. Otimista, né? Os bons, olha só, eu sou uma pessoa de bem, mas alguém me conta uma piada racista e eu dou risada, sabe? Eu faço um comentário homofóbico, eu tenho gosto por coisas violentas, então eu sou uma pessoa boa, eu vivo, não faço mal a ninguém, não faço. Só que eu não desfaço o mal. Eu ainda fico retraído na hora de fazer o bem, né? E isso é uma coisa que a gente
não é fácil, não é de uma hora para outra. A gente tem que ir tomando consciência das coisas. A gente, por exemplo, outro dia num grupo de amigas da infância, uma amiga usou uma palavra muito ruim para se referir a uma pessoa homossexual. E eu não tive coragem de chamar a atenção dela, sabe? Porque eu pensei, ela vai ficar chateada, ela vai ficar envergonhada, vai ferir a nossa relação. E eu não calei. E é nesse ponto que o bem é tímido, porque a gente não tem coragem de pôr o bem. A gente não tem coragem de sair falando de Jesus. A gente fica acanhado, a gente fica sem graça. Ou então, a gente faz alguma coisa, dá o nosso tempo para um amigo, a gente faz uma doação monetária e a gente acha que isso é o suficiente, né? Mas o bem tem que ser tão maior que isso para lutar contra o mal que é audacioso, né? Mas a gente começa devagarzinho, não é para ninguém ficar apavorado, não. Que nem o Adriano falou, acho que na semana passada do perdão, que se você não consegue perdoar, não precisa ficar apavorado. Não, o bem, a gente sabe que está dentro de todo mundo, mas a gente vai liberando ele aos pouquinhos. Só que a gente tem que prestar atenção, né? Nossa, aquilo que eu fiz não foi legal, eu podia ter feito um pouco mais, eu podia ter ido além. A Lúcia Moisés, que já esteve aqui com a gente no Encontro de Educadores, ela tem esse livro, Educar os Filhos Compromisso Inadiável, e ela está contando uma história num capítulo que estavam lá na volta da evangelização, depois de um período de pausa, e ela viu uma mãe que fazia tempo que não ia. Tinha vários filhos, tinha estado grávida, fazia tempo que não aparecia lá, e essa mãe estava lá, estava com um nenenzinho recém-nascido e uma mocinha que ela não conhecia, que era um pouquinho mais velha que as filhas dela. Abraçou todo mundo, tal, foram cada um para sua sala. E aí o pessoal estava conversando sobre a afinidade, sobre como que a gente, que tipo de influência que a gente atrai. E aí todo mundo foi conversando, foram chegando à conclusão que é preciso fazer o bem para atrair boas influências, e aí cada um foi dando exemplo daquilo que poderia ser feito, que você pode doar seu tempo, que você pode ter paciência com a sua família, e cada um foi dizendo exemplos de coisas boas, de caridade que podia fazer. E aí a Lúcia disse que percebeu que essa mãe estava quietinha, assim, e quis integrar ela, aí foi, apresentou, explicou para todo mundo por que a mãe não estava vindo, e falou que era uma imensa alegria que ela estava ali de volta. Aí a mãe falou assim, agora eu posso vir, porque tem quem cuida do meu neném, dos meus filhos. Aí ela falou, essa mocinha que está aí, a mocinha tinha 13 anos, ela foi expulsa de casa depois de apanhar muito, porque os pais são alcoólatras e por causa de uma discussão boba, bateram nela e expulsaram ela de casa. Ela falou, e quando eu vi ela ali, naquela situação, eu acolhi. E agora, ao invés de 5, eu tenho 6 filhos. E todo mundo sabe, a Lúcia trabalha numa área carente. A mulher não era uma pessoa que tinha condição de ficar tendo mais filho. E foi e trouxe a mocinha para dentro da casa dela. Aí a Lúcia falou que nessa hora, tudo que eles estavam falando antes do bem, da caridade, ficou pequeno. Todo mundo ficou calado, sabe, diante do que a mulher estava falando. E aí ela diz assim, nossa forma de praticar a caridade ainda bastante incipiente. Raramente fazemos algo visceral, algo que modifique definitivamente a vida do nosso próximo. Porque aquela mulher, sem querer, na maior simplicidade, contando o que tinha acontecido, calou todo mundo, né? E eu acho que é esse o bem que a gente tem que procurar, sabe? Aquele bem que você não olha na sua agenda para saber se você tem tempo de ir, você vai e faz. Mas, de novo, tudo que a gente fala que é muito é porque a gente sabe que lá é o nosso foco. Mas a gente vai caminhando de pouquinho em pouquinho até chegar lá. A gente vai tendo mais paciência com o outro, a gente vai olhando para dentro de si, né, para identificar o mal para poder transformar no bem. A gente já chega lá. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Era mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Adianta eu não fazer o mal? Não faço nada de mal para ninguém. Estou aqui quieto no meu canto. Não.
Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E a gente precisa pensar no bem, e a sua transformação íntima tem que ser constante. A gente vai ver isso numa frase mais para frente. Porque às vezes eu sou bom, ou eu faço bem de acordo com a minha conveniência, ou com aquele que merece, não é? Ah, esse aí não merece, não. Então isso não é ser bom, isso é ser oportunista, né? Eu vou ser bom com quem merece minha bondade. A gente tem que tomar cuidado para a hora que a gente for reagir de uma maneira não tão caridosa, a gente pensar, né? Eu estou fazendo o bem por quê? Porque eu tenho bem dentro de mim ou porque eu estou esperando alguma coisa? Tem um assunto que sempre gera polêmica, que um dia eu ouvi um amigo meu que eu admiro muito falar assim, eu sou contra a violência, mas as coisas estão de um jeito que eu acho que a única maneira é realmente liberar, facilitar o porte de arma para o cidadão civil. Aquilo eu me choquei, por causa de quem vinha, não é porque eu sou tão assim mais evoluída, não. Aí eu fiquei pensando muito naquilo, sabe? Porque eu sou bom enquanto as coisas estão tudo bem. Enquanto eu moro num lugar tranquilo, eu tô bem, aí eu sou bom. Aí eu sou contra a violência. Só que a hora que fica muito difícil, a hora que vem a prova, eu aceito a violência como um modo de lidar com aquilo? Não é? Porque então eu vou me armar porque os outros estão vindo armados para cima de mim? Será que isso é o bem agindo em mim? Aí as pessoas me perguntam assim, desculpem, eu sou uma defensora desse assunto, mas você prefere morrer do que se defender ou defender a sua família? Aí se eu olhar a situação do ponto de vista desta encarnação, aí eu posso falar, não, é claro que eu prefiro defender minha família e matar o bandido que está ali para me matar, né? Mas e se eu olhar do ponto de vista da eternidade? Será que eu vou querer tirar a vida de um irmão que é filho de Deus também e que está um pouco mais adoecido do que eu? Como será que eu vou preferir chegar do lado de lá, tendo sido morta por alguém que foi me atacar ou tendo o débito de ter tirado a vida de alguém? É claro que tem sempre os atenuantes, a legítima defesa, essas coisas todas. Mas a gente tem que pensar, né, que aquela pessoa tem uma mãe, tem um pai, né? E é um filho adoecido que um dia vai ser perfeito, de repente mais rápido do que eu. A regeneração dele pode ser num clique mais rápida do que eu. Então, assim, é uma situação complicada? É. Mas que bem que é esse que eu tenho dentro de mim que varia de situação para situação ou de pessoa para pessoa, né? Eu acho que uma pessoa boa não cogita da possibilidade de pegar num instrumento que foi feito exclusivamente para tirar a vida de outro. Então, a consistência é aquilo que a gente deve buscar. Não é ser bom de vez em quando. Agora o próximo slide é uma gracinha que eu não resisti e é uma homenagem a Chico Xavier e a todos os nossos amigos mineiros. Passei para... Ah, não, gente! Cadê o negócio? Não pode pular o mais legal. Ah, eu vou falar então, pulou. Uma hora ele vai aparecer ali. É assim, ó. Você trata os outros mal porque eles é mal? Ou você trata eles bem porque você é bom? É uma brincadeira que tem na internet com o mineirinho. Então, assim, você vai tratar o outro mal porque ele é mal? Ou você trata ele bem porque você é bom? Ou você trata todo mundo bem porque você é bom? Ou você trata de acordo com a freguesia? Não é? Ah, não me conformo que o meu chapéuzinho não estava ligo. Sobre isso, Leon Denis diz: sabei que todo homem pode ser bom e feliz,
Para vir a sê-lo, basta o queira com energia e constância. Então, é aquilo que a gente está falando. Eu tenho que querer muito, ser bom e ser feliz. Porque se eu não for bom, eu não vou ser feliz. Posso ter alegrias passageiras, mas não vou ser feliz. E para isso eu preciso querer com muita força. E sempre, não só de vez em quando. Agora a gente vai entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos. Tem lá o subtítulo O Homem de Bem. Que a gente não pode ficar muito desanimado quando a gente lê, porque é um farol que a gente tem que seguir. Às vezes vai dando uma tristeza quando a gente vai lendo, porque a gente pensa, nossa, que longa que é essa caminhada. Mas eu tenho certeza que muitos de nós aqui já demos vários passos nessa direção. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que lhe fizesse. Mas não é só isso não, esse é só o primeiro pedaço, né, gente? O homem de bem tem fé em Deus, ele sabe que nada acontece sem a sua permissão. Ele tem fé no futuro, então ele se apega muito mais aos bens do espírito do que aos bens perecíveis, porque ele tem a compreensão de que aquilo ali é passageiro e o espírito é que é eterno. Aceita provas e expiações sem murmurar. Ele sabe que as vicissitudes da vida estão ali como remédio para levar a gente adiante, para nos aperfeiçoar. Ama ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. É feliz em espalhar benefícios. O homem de bem fica feliz de poder fazer o outro feliz, de poder ajudar, de poder enxugar uma lágrima, de poder estender a mão. Isso dá a sensação de alegria. Pensa sempre primeiro no outro, como um impulso. Não é aquela coisa assim, eu pensei no outro, mas antes eu pensei será. Não, primeiro impulso é pensar no outro. Respeita as diferenças, raça, religião. Ele sabe que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai e que teremos todos o mesmo fim. Então, respeita. Sempre a caridade é seu guia. Tudo que uma pessoa realmente de bem vai fazer tem a caridade em primeiro plano. Nunca tem uma palavra de ferir, sabe que se agir com orgulho, se não tratar com caridade, aquilo retorna para si. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse a gente já tem, né, gente? A gente já passou nesse, né? Vamos combinar que a gente está aqui na quinta-feira, no frio, no centro espírita, a gente não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? Vamos cuidar disso aí. Indulgente com as fraquezas alheias. Olha, isso já é mais dificinho um pouco. Sabe que também precisa da indulgência dos outros. Então, enxerga os defeitos dos outros com carinho, com paciência. Estuda as suas imperfeições e trabalha para combatê-las. Deseja analisar-se hoje e ver que está um pouquinho melhor do que estava ontem. Não se envaidece da sua riqueza, né? Não há problema em ser rico. A riqueza, ele não se envaidece, ele entende que aquilo é um empréstimo e que deve ser usado em prol do outro. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Trata subordinados com justiça. Se o homem de bem está numa posição de chefia, de ter subordinados, ele trata com justiça, com respeito. Trabalha para que as pessoas que lhe são subordinadas tenham dignidade, cresçam.
E, por sua vez, o que é subordinado compreende a sua situação e realiza seu trabalho com amor, com responsabilidade. Eu dei uma resumida, tá, gente? Vamos lá ler o Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente colocar isso de meta. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. A lei da natureza nos dá direitos a todos, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, tem muito mais, tá? Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, se a gente conseguir mais ou menos essas aí que foram faladas, a gente pelo menos está trilhando o caminho. As outras a gente nem sabe o que é, né, gente? Eu nem me imagino o que possa ser mais do que isso aí, tudo que ele falou, né? Olha aí as propagandas. Esse foi um dos últimos que a gente fez, um livro de Vitor Hugo, psicografado por Zilda Gama, O Solar de Apolo. Não vou contar nada da história, tá? É muito legal, vão ler. Mas tem alguns trechos que encaixam nisso que a gente está falando. Esse trecho aqui eram dos guias, né? Das pessoas que estavam orientando os personagens. Nossa vontade é limitada pela força das circunstâncias que criamos. Vigiai, pois, e orai, a fim de que, não fracassando, possais gozar das venturas que já na terra felicitam a consciência dos justos. Então, a gente, vigiando as nossas ações, aqui mesmo a gente já desfruta de mais felicidade. Né? Quem faz o bem aqui mesmo já não é mais leve, mais feliz, já recebe mais o carinho dos outros. Né? Que pessoa infeliz a pessoa que vive fazendo mal para os outros, né? E tem uma frase maravilhosa no livro que é assim: só o hábito é mais forte que a natureza. Então, o hábito que você conseguir implantar vai mudar a sua natureza. Se você tem uma natureza difícil, rancorosa, vingativa, o hábito, o seu autocontrole vai poder mudar aquilo. Reparar no sentimento, ver o que precisa ser mudado e trabalhar ali com afinco, tornar aquilo um hábito, né? Eu não tenho costume de agradecer. Mas então eu vou criar o hábito de agradecer e o hábito vai mudar a minha natureza e eu vou passar a ser grato. Já pensaste, Samuel? Samuel era um personagem, né? No que a humanidade deve a Jesus? Sem o sermão da montanha, que prega o perdão e a renúncia, e fornece uma nova lei aos homens, viveríamos ainda sob o império dos deuses impiedosos, ou da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Jesus nos forneceu o segredo da felicidade presente e futura. Todo mundo tem o evangelho, né, gente? Então, todo mundo tem o segredo da felicidade. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem jeito da gente ser feliz se não for assim. Né? Eu sempre gosto de frisar que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a felicidade é através de mim, mas não é através da figura de Jesus, é através do que ele disse. Então, é só cristão que tem a chance de ser feliz? Não, é todo mundo que amar o próximo, todo mundo que fizer a caridade, todo mundo que estiver trilhando o caminho do bem, seja lá qual for o seu guia, o seu professor, o seu mestre. Continua no Solar de Apolo. Meus irmãos, não tereis descanso enquanto não atingirdes a perfeição moral. Sempre vai ter alguma coisinha difícil ali cutucando. Esforçai-vos, pois, desde logo para vos purificardes. Pesquisai vossos sentimentos recônditos e expulsai os que não forem dignos de um tabernáculo. Tabernáculo significa local sagrado, destinado a guardar objetos sagrados. Sede tão tolerantes com as falhas alheias, quanto intransigentes com as vossas. Respeitai sempre o vosso semelhante. Temei-o mesmo, porque ele é filho de um rei poderosíssimo, Deus, que vos tomará justas contas do mal que houverdes feito aos seus princípios bem-amados.
Então, se eu não respeito o meu semelhante, eu estou desrespeitando o Filho de Deus, que vai querer prestar conta daquilo, do mesmo jeito que ele vai querer as contas do mal que nos for feito. E aquele que nos faz mal é muito diferente de mim? Não, ele é contemporâneo meu, está convivendo aqui comigo. Então, estamos todos mais ou menos no mesmo nível, né? E Deus cuida de todos nós da mesma forma. Então, do jeito que a gente quer as nossas contas acertadas, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ter muita dívida lá na hora de fechar a nossa, né? O lugar sagrado, o tabernáculo, que eu gostei muito que ele falou dessa frase, que sentimento que não cabe num tabernáculo, que é um lugar sagrado, um lugar onde você vai guardar um objeto sagrado, uma coisa querida, né? A gente sempre toma um certo cuidado com o que a gente vai falar. Outro dia meu filho falou assim, eu esqueci onde eu estava e usei a minha linguagem coloquial, porque ele estava aqui no centro. E aí, você tem que explicar para a criatura que não é dentro do centro que você não pode falar coisas que não deve, é sempre, porque o tabernáculo é você, é o seu corpo. Né? Esses dias a gente leu, eu não sei onde na criação que não é sagrado? Esse lugar é sagrado e ali fora? Ali fora também foi feito por Deus. Então, cuida com o que tem dentro de você o tempo todo, não só quando você está dentro do centro, dentro da igreja, na presença de alguém respeitável. Essa é uma frase do padre Fábio de Mello, que complementa isso. É preciso educar o desejo, para que tenhamos apreço pela profundidade, pelas coisas nobres, pelos sentimentos elevados. A frivolidade já tem representantes demais. Então, isso pensando assim na questão do bem no dia a dia, né? Porque às vezes a gente vê um culto à ignorância, uma valorização da ignorância, da coisa que não é profunda. Parece que às vezes é bonito, é chique você falar palavrão, você ter uma conduta estranha, né? Já tem demais isso no mundo, ele está dizendo. Se você tem uma certa dificuldade de apreciar coisas nobres, coisas profundas, educa. Olha a frase de antes. O hábito muda a natureza. Educar o desejo. Se eu ainda tenho desejo, se eu ainda anseio por coisas que eu sei que não vão me levar à felicidade, educa o desejo. Se coisas muito violentas ainda me dão prazer, vamos analisar por que eu gosto daquilo. O que aquilo traz, o que aquilo desperta em mim. Onde será que eu estava, que eu gostava, que eu vivia aquilo, que agora eu ainda gosto tanto de ver aquilo? Né? E a gente está num mundo ainda que gosta, as coisas que vendem, pode ver. Vai lá no Netflix, o que tem? É só coisa que tem violência. Todos nós ainda gostamos disso, sentimos prazer. Se for morar lá naquele lugar que é Maria e João de Deus, foi certeza que não vai passar. Né? Educa o desejo. Para de querer ver coisa ruim. Né? A gente pode começar a gostar de ver coisas mais elevadas, coisas mais profundas, sentimentos nobres. A gente tem o bem dentro da gente, porque a gente é criação divina. A gente foi criado simples e ignorante, mas quem criou foi Deus. Então, o natural seria a gente ir para o bem. A gente vai para o mal porque a gente desvia, porque a gente faz mau uso do livre-arbítrio. Mas a gente tem o bem ali, é só a gente querer alimentar. Tem uma coisa bem bobinha que esses dias aconteceu comigo. Eu tenho um joguinho no celular que às vezes, a hora que você precisa tirar a cabeça de alguma coisa, precisa dar aquela relaxada, eu jogo aquele joguinho. É um joguinho que tem um monte de bolinha colorida e daí você tem que acertar a bolinha da mesma cor que elas explodem. Aí esses dias eu peguei um outro que era assim também, só que era uma ursinha, uma panda que jogava a bolinha. E daí, dentro das outras bolinhas, tinha os nenenzinhos dela. E aí a sua função é salvar os nenenzinhos. Se você não estourar todas as bolinhas, os nenenzinhos ficam lá presos e ela chora a hora que acaba. A hora que acaba e você perdeu o jogo, você não salvou todos os nenéns, ela senta e chora. Gente, vocês não têm noção do afinco que você põe para acabar e vencer esse joguinho. Então,
os publicitários sabem do bem que a gente tem dentro da gente. E aí você quer muito mais jogar aquele joguinho porque você tem que salvar os nenéns. É muito mais efetivo do que o outro que não tem. Ó, o bem tá lá, todo mundo sabe disso, gente. Então, olha lá. Mudei de lugar no papel e não mudei lá. Então vamos testar todo mundo bem, gente. Os ruins e os bons. Que quem sabe assim a gente anima o mal de melhorar um pouquinho, né? Então essa historinha da Ruby Bridges, eu vi isso esses dias. E é um exemplo de que eu acho que as coisas, de uma maneira geral, estão melhorando. Se a gente olhar para o mundo, parece que o mundo está um caos, que todo mundo está ruim, que o mal está sobressaindo. E se a gente olhar superficialmente, pode até ser isso mesmo, que a gente sabe que a Terra está regenerando, que estão reencarnando espíritos que estão tendo a sua chance de melhorar, alguns endurecidos. Então, assim, tem o mal acontecendo, mas sempre teve. E o meu otimismo é que, como sociedade, e eu estou falando, gente, da sociedade que a gente conhece, é claro que tem muito mal no mundo ainda institucionalizado que precisa melhorar, mas eu estou falando das Américas, do Ocidente, que é o que a gente conhece, o que a gente vive. Né? Porque eu acho que há algum tempo atrás tinham coisas que hoje nos parecem absurdas e que eram dentro da lei. E apesar do mal ainda estar dentro de nós, não é aceito abertamente. Então é hipócrita. Pode ser, mas é melhor do que se for aberto, já é um passo adiante. A Ruby, ela foi a primeira menina negra a estudar numa escola de brancos, quando houve a lei que tornava inconstitucional a segregação, que era escola para branco, escola para negro. No ano que a Ruby nasceu, foi assinada essa lei. Ela tinha 6 anos, ela foi a primeira, então quer dizer, demorou ainda para as coisas se implantarem. Aí ela nasceu no Mississippi, mas a família se mudou para New Orleans em busca de uma vida melhor, e fizeram um teste com 6 crianças negras para ver se eles iam poder. Desculpe, fizeram um teste, eu não sei quantas crianças fizeram, mas 6 passaram que tinham a possibilidade de ir para a escola dos brancos. 2 resolveram não ir, ficaram lá mesmo onde eles estavam. 3 foram para uma outra escola e a Ruby foi para essa escola que era do lado da casa dela. Aí começou em setembro as aulas, mas em novembro só que ela foi pela primeira vez, porque o Estado ficava jogando com o governo e empurrando um para o outro, não queriam que aquilo acontecesse. Mas em novembro a Ruby começou a ir para a escola. O presidente Eisenhower estava de olho na situação, mandou marshals federais acompanhar a menina para a escola. Ela foi para a escola, ela e a mãe dela acompanhado com 4 marshals, não só no primeiro dia, durante muito tempo depois. No primeiro dia, foi a mãe dela. Chegando na escola, tinha uma multidão fazendo algazarra, jogando coisas, e a coitadinha pensava que era Mardi Gras, que era carnaval. Mas eram os protestos. Muitos pais tiraram os filhos da escola, porque o filho não podia estudar lá se ela estivesse lá. No primeiro dia, ela e a mãe dela passaram o dia inteiro no escritório do diretor, porque o tumulto era tão grande que não foi possível ter aula. E só uma professora, chamada Barbara Henry, porque essas pessoas a gente tem que falar o nome, que era de Boston, estava lá. Ela foi a única que concordou em dar aula para a Ruby. Então, durante um ano, a Ruby e a Miss Henry ficaram sozinhas dentro da sala de aula. A Ruby não podia sair na hora do recreio para brincar com os outros, ela brincava e comia com a professora. Os marchos tiveram que ficar um tempão acompanhando ela, acompanhavam ela para ela ir ao banheiro, para ela ir em todo lugar. Tinha uma mulher que ficava mostrando para a Ruby um caixão com uma bonequinha negra dentro, enquanto ela ia para a escola. Outra falava que ia envenená-la. Os marchos não deixavam a menina comer a comida da escola, ela só podia comer a comida que trazia de casa para não correr o risco de ser envenenada. E isso foi acontecendo. Aí depois, no ano seguinte, alguns pais começaram a colocar os alunos,
no mesmo ano, alguns começaram a voltar, no ano seguinte normalizou, todo mundo voltou para sua vida. Mas, e hoje, esse é um quadro que se chama The Problem We All Live With, de Norman Rockwell. Ele fez essa pintura baseado no primeiro dia de aula dela. Essa é a Ruby, há 10 anos atrás, mas hoje ela não está muito diferente, não. Ela tem um instituto que, né, luta para promover a igualdade, né, lutar contra as diferenças. Mas vocês acham que quando que foi isso? 1800? Não, né? Porque a Ruby está viva. 1960, gente. O primeiro dia de aula dessa menina. 60 anos atrás. Eu acho que alguns de vocês aqui talvez já tinham nascido, né? 1960, e isso aconteceu na sociedade. Eu espero, acredito, que hoje jamais a gente permitiria que uma menina de 6 anos tivesse que ser escoltada para ir para a escola. Aí, eu bem feliz, né, com a história da Ruby, vou contar na palestra, vou falar que o mundo está melhorando. Comentei a história com uma amiga minha que é negra, e ela falou assim, mas agora as pessoas não têm mais o respaldo da lei para colocar seu ódio, e o ódio vem de outras formas mais sutis. As coisas acontecem ainda, mas, gente, é um avanço, né? Disso ter acontecido em 1960, aqui num país como os Estados Unidos. E hoje, eu acredito que se o ódio ainda está dentro do coração das pessoas, e a lei diz que você não pode sentir isso, a gente vai acabar cuidando disso. Se eu não posso falar, de repente daqui a pouco eu não estou mais pensando e as coisas vão melhorando. E é nesse sentido que a gente tem que cuidar do nosso sentimento. A lei não me permite mais tratar uma menina desse jeito. Graças a Deus, a lei não permite mais que haja tamanho absurdo. Mas dentro de mim talvez ainda tenha, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. E o meu otimismo é que as coisas não vão sendo aceitas de uma maneira geral pela sociedade, e isso vai fazer com que cada cidadão melhore dentro de si, né? E dessa história, o bem que saiu foi essa mulher, né, que hoje milita pelos direitos de todo mundo, que trabalha, que tem a sua instituição. Os filhos dela estudaram nessa escola, depois os 4 sobrinhos que ficaram órfãos estudaram nessa escola. Tem um filme da Disney que se chama Ruby Bridges, sobre a vida dela. Tem livro para criança sobre a vida dela. Então é uma pessoa que apesar de ter passado por esse sofrimento, causou um impacto para o bem. Um exemplo a ser seguido, para a gente melhorar, né, o nosso coração, o nosso bem. E a mensagem para finalizar vem de Joana de Ângeles. Confia naquele que administra a terra e a conduz com segurança da treva para a luz, do tumulto para o equilíbrio, do incêndio e da loucura para a harmonia e a beleza. A vitória do bem é inevitável e o triunfo sobre o sofrimento será brevemente alcançado. Faze a tua parte, porque o Senhor realiza a que lhe diz respeito. Deus está fazendo a parte dele, façamos cada um de nós a nossa, em favor da inalterada preponderância do bem. Boa noite.